Olá, minhas caras, olá, meus caros, como estão vocês? Quero gravar aqui um vídeo rapidinho, só pontuando algumas coisas que são interessantes para vocês pensarem, tá? Eu acho que fazer filosofia, obviamente, envolve não apenas a gente se engajar passivamente com o texto, ler o texto, mas também tentar aprender a pensar filosoficamente, né? Tentar aprender a usar as ferramentas que a gente precisa para que o nosso pensamento se torne mais rigoroso, mais filosófico, né? Em um certo sentido. E então o que eu queria falar para vocês hoje, uma coisa que eu queria conversar rapidinho, é sobre conceitos, rótulos, enfim, aquelas coisas que a gente costuma usar nas aulas, aquelas coisas que eu costumo usar durante as aulas para a gente tentar entender um certo filósofo, Platão, Kant, Descartes, Putnam, Longino, quem quer que seja, tá certo? Eric Longino, não Longino do Sublime lá da Antiguidade, tá? E uma coisa que parece óbvia é que nós usamos conceitos, tá? O que são conceitos? Ou como é que a gente pode definir conceitos, né? Bom, se a gente começa a ler qualquer texto de filosofia, mesmo que a gente não saiba o que é um conceito, a gente se depara com conceitos, né? Com palavras que significam alguma coisa, que apontam para um certo aspecto, uma certa parte da realidade. A gente fala de beleza, a gente fala de justiça, a gente fala de cavalo, a gente fala de universidade, a gente fala de arrependimento, a gente fala de uma série de termos, a gente usa uma série de termos que veiculam, que remetem, que são conceitos, tá? O que é um conceito é uma pergunta filosófica profunda e interessante, que obviamente a gente não vai responder aqui. O conceito pode ser definido, pode ser compreendido e foi compreendido pelos filósofos de vários modos diferentes ao longo da história. A gente pode encontrar aqueles que defendem que conceitos são algo mental, né? São, por exemplo, um conjunto de representações mentais que correspondem a um certo objeto, né? Provavelmente o Kant entendia conceitos em termos, sobretudo, de representações mentais e as suas inter-relações lógicas de conteúdo, de estar um dentro do outro. Outros autores, no século XX, por exemplo, vão insistir no caráter linguístico, né? No caráter propriamente ligado à linguagem dos conceitos. Conceitos seriam definições usuais em linguagem, ou mesmo definições convencionais, arbitrárias, dentro da linguagem. Outros são simplesmente reduzir, por exemplo, conceitos à sua aplicação pragmática, né? Os conceitos são usados para a gente, digamos assim, se guiar no mundo, né? Sobreviver no mundo e dirigir as nossas ações, né? O conceito de chuva, de um certo modo, permite que eu pense que devo pegar um guarda-chuva se eu for sair, né? E, enfim, conceitos estariam ligados a regras de ação, né? Se eu sei usar um conceito, eu sei como agir em relação àquele conceito. Enfim, tem outras definições possíveis, né? Por exemplo, dizer que conceitos correspondem a realidades, a certos tipos de objetos abstratos, né? O bem, a beleza, o número um, a dualidade, o conjunto vazio, ou o que vocês quiserem, né? Seriam tipos de realidades autônomas que, digamos assim, a gente apreende, né? Frege e Platão talvez sejam representantes de um certo desse tipo de compreensão do que são conceitos. Mas, independentemente de tudo isso, independentemente de quem esteja certo, o fato é que nós usamos conceitos. Eu quero falar um pouco, então, sobre como é que a gente deve usar os conceitos, ou pelo menos dizer algumas coisas que talvez ajudem vocês a entender como usar e por que é interessante usar certos conceitos em filosofia, em história da filosofia. Então, o que eu quero dizer aqui não é o que são conceitos, mas para que servem conceitos, ou como é que podemos usar conceitos de modo que eles sejam mais úteis para nós estudantes de filosofia. E a primeira resposta, digamos assim, a mais clássica, a mais padrão, que tem a ver, obviamente, com Aristóteles e com as categorias do Aristóteles, o primeiro livro do órgão, é conceber conceitos como uma ferramenta que serve para classificar a realidade, né? Outro dia no Twitter alguém postou: não aguento mais falar usar a metáfora
de conceitos como ferramentas, né? Mas o fato é que essa metáfora ela é onipresente na história da filosofia e ela guiou boa parte da compreensão do uso que se fez dentro da história da filosofia de conceitos, né? Na expressão platônica, conceitos seriam aqueles grupos, aquelas categorias que permitem a gente cortar a natureza nas juntas, né? E o que essa metáfora de cortar a natureza nas juntas supõe? Quando a gente destrincha um frango, né? Corta um cordeiro, né? Um porco, a gente sabe que tem um jeito certo de cortar, no qual as peças se separam, né? E que estavam antes juntas. Bom, a primeira compreensão, então, dos conceitos é como conjuntos, categorias, classes que servem para classificar o mundo, né? A ideia de categoria, no Aristóteles, é sempre explicado, vocês aprenderam isso em lógica, como correspondendo a um conjunto, a uma categoria, uma classe de coisas, né? O conceito cavalo serve para classificar cavalos. Tudo aquilo que é cavalo entra nessa cesta, nessa gaveta do conceito cavalo, né? Bom, isso obviamente traz alguns problemas, porque algumas coisas têm que estar em mais de uma cesta, ou pelo menos podem estar em mais de uma cesta, né? Cavalos estão na cesta cavalo, mas também estão na cesta quadrúpedes ou na cesta animais, tá certo? Ou seres vivos. Bom, aí a ideia de cortar a natureza das juntas, ou que exista uma espécie de ordenação ou de hierarquia natural entre conceitos, se torna um pouco mais problemática, né? E, além disso, há conceitos que não parecem corresponder a nada de específico na realidade. Conceitos negativos, conceitos privativos, né? Conceito de nada, conceito de negação, né? Conceitos imaginários, Sherlock Holmes ou círculos quadrados, né? Bom, a gente não precisa entrar nessa discussão. Mas, já que tem gente que não aguenta mais a metáfora dos conceitos como ferramentas, né? O que eu proponho, e eu acho que é mais útil na filosofia, que a gente considere as os conceitos, não como ferramentas, mas antes como mapas, ou talvez bússolas, né? Que guiam a gente e que, como num mapa, permitem que a gente se oriente, que a gente se encontre e também que a gente não perca tempo indo aonde a gente não quer ir, né? Tentando explorar atalhos que dão em becos sem saída e que a gente consiga chegar aonde a gente quer, tá? Um conceito é mais ou menos como um mapa, então, em relação ao território, em relação àquela terra, aquele país, aquele pedaço de chão que a gente quer conhecer e percorrer, tá certo? Bom, algumas coisas interessantes nessa metáfora, que eu acho que são mais interessantes que a metáfora do instrumento, da ferramenta, né? É que quando a gente tem um mapa, o mapa ele serve como ponto de referência, ele serve para a gente se guiar, mas obviamente ele não substitui o nosso conhecimento direto daquele terreno, né, que a gente quer explorar. A gente saber, então, por exemplo, o significado dos conceitos em filosofia, uma definição qualquer de um certo conceito em filosofia, razão, empirismo, ceticismo, representação, intuição e assim por diante, né? Não substitui o nosso engajamento, né, com o texto, ou não substitui a nossa metáfora, né? Percorrer o terreno, visitar os lugares que estão lá indicados no mapa. O que eu quero dizer com isso é que, quando a gente diz, por exemplo, que há elementos fundacionalistas na teoria do conhecimento de Platão, ou quando a gente fala de ceticismo cartesiano, que é uma expressão ruim, que eu não gosto, vocês vão aprender por quê quando a gente estiver estudando Descartes mais para frente, né? Mas, enfim, quando a gente fala de ceticismo cartesiano, ou de idealismo de Bradley, ou de Kant, ou de Hegel, né? Isso não substitui jamais, ou isso não é suficiente para a gente compreender o filósofo, isso não substitui jamais o frequentar direto do texto, porque o texto sempre é mais rico, né, mais variado do que aquilo que o conceito ou o mapa indica para a gente, né? Um rio que em um mapa é simplesmente um tracinho azul, na realidade tem suas particularidades. A temperatura da água, o fundo de pedras ou de barro, a cor da água, transparente ou sujo e assim por diante. E essas coisas a gente só sabe quando a gente entra no rio, né? Heraclitianamente.
E do mesmo jeito, não adianta eu dizer para vocês que, olha, tem fundacionalismo no Platão, Platão acredita em objetos abstratos, Descartes apresenta argumentos céticos, né? Se a gente não for aos textos, né? E verificar, de fato, a que isso se refere, né? É como fazer turismo só com um mapa ou talvez só com fotos de Instagram, né? Se você vê fotos de Instagram de Dubai ou de Miami, não significa que você conhece ou foi para Dubai ou Miami. E a mesma coisa com os nossos conceitos, né? Você lê lá uma definição de manual, dizendo que filósofo tal era tal coisa, ou assim por diante, ou que ele usava tal conceito, né? Não é suficiente, né? Por isso essa metáfora do mapa e do território. Os conceitos, eles servem, então, como mapas, porque eles nos orientam, eles dizem para a gente aonde a gente quer chegar, né? Eles dizem mais ou menos o que a gente vai encontrar naquela região, né? Se a gente vai encontrar justiça, beleza, idealismo, ou o que vocês quiserem, tá? Agora, uma coisa importante, né, é que os conceitos, eles têm que servir para poupar tempo. Do mesmo jeito que o mapa evita que a gente se perca, que a gente vá para o lado errado e não chegue aonde a gente quer chegar, os mapas também servem para que a gente encontre o caminho correto e chegue aonde a gente quer chegar. Eles não substituem a exploração do lugar, mas eles permitem que a gente se dirija a ele, tá? Agora, outra coisa que é importante, e a gente tem que, então, explorar essa metáfora, né, é que os lugares na filosofia não são, por assim dizer, fixos, que às vezes os nomes dos lugares, a topografia filosófica, se vocês quiserem, ela não é fixa, ela se altera. Filósofos mudam o seu pensamento ao longo do tempo, né? Eu falei lá, por exemplo, do Putnam, quando estava falando da percepção, e o Putnam, por exemplo, é um filósofo contemporâneo que tem umas 15 posições diferentes ao longo da carreira, né? A gente pegar o Kant pré-crítico é muito diferente do Kant crítico, que também é diferente do Kant lá do começo do final dos anos 90, e pouquinho antes da sua morte, né? Então, os próprios filósofos, né, eles se deslocam, né, nesse território. E a gente talvez poderia pensar esse mapa, não tanto como indicando locais fixos, então, mas como indicando feixes, né, como naqueles gráficos que a gente tem de influências na internet, de interações na internet, né, feixes em que algumas coisas estão mais próximas do centro e outras mais longe do centro. Né? Digamos que eu quero definir um filósofo como sendo cético, apontar elementos céticos no seu pensamento e falo então de ceticismo nesse filósofo. Mas pense, mais ou menos como morar em Guarapuava, né? Quando os 200 mil habitantes de Guarapuava, todos eles moram em Guarapuava. Se alguém me disser onde é que o sujeito está, eu falarei em Guarapuava, né? Do mesmo jeito que eu apontar, por exemplo, ceticismo, idealismo ou coerentismo em algum autor, né? Mas quando você mora em Guarapuava, você pode morar na Catedral, lá no centro, você pode morar na Vila Carle, perto do CDTEG, no Santa Cruz, perto da Unicentro, você pode morar na zona rural, lá no Guabiroba, ou você pode morar lá no Salto São Francisco, na fronteira com o Turvo, que fica a quase 100 quilômetros daqui, né, de onde a Unicentro, por exemplo, está, o centro de Guarapuava está, né? Bom, eles têm essas variações, né? Então, um mapa, né, leva isso em conta, ele nos dá indicações, e os conceitos fazem a mesma coisa. E também, obviamente, como nos mapas, né, alguns lugares, que são os mesmos lugares, mudam de nome, né? São Paulo se chamava São Paulo de Piratininga, Porto Alegre era São Pedro de Porto Alegre, agora virou Porto Alegre, perdão, e São Paulo, né? Florianópolis era Nossa Senhora do Desterro e hoje é Florianópolis. Se eu for olhar um mapa do século XVIII e procurar Florianópolis, eu tenho que procurar Nossa Senhora do Desterro. Se eu for olhar um mapa do século XX, eu tenho que procurar Florianópolis. E os dois se referem à mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente encontra uma referência a Protágoras, no Platão, a gente pode usar o conceito de relativismo, embora o próprio Platão não utilizasse esse conceito. E a gente pode usar, então, um conceito que é contemporâneo, que pelo menos está presente no vocabulário contemporâneo, né? E, né,
assim como os mapas, né, os conceitos podem ser, digamos assim, ter escalas diferentes, ser mais ou menos finos, né? Se eu tenho um mapa do Brasil que cabe em uma parede, obviamente esse mapa do Brasil não vai ter o mesmo nível de detalhe, né, do que aquele mapa do Brasil, do que aquele mapa, por exemplo, da região de Guarapuava, que eu tenho com o tamanho do mapa do Brasil. A escala é diferente, o nível de detalhe é diferente. Conceitos também podem ser utilizados desse jeito. A gente refina, a gente matiza os nossos conceitos, né? Uma coisa é falar de realismo, outra coisa diferente é a gente especificar se a gente está falando de realismo ontológico, realismo epistêmico em relação à nossa descrição fidedigna do mundo, né? Se é um realismo direto, se é um realismo indireto, se é um realismo representacional, e assim por diante, né? E vejam, é claro que um não exclui o outro, né? Guarapuava no mapa do Brasil e Guarapuava no mapa detalhado de Guarapuava são a mesma coisa, estão no mesmo lugar, mas o modo pelo qual a gente se aproxima deles é diferente. E a gente, então, usa os conceitos com essa função, com essa finalidade. Finalmente, né, e é o que eu acho que é o mais importante para nós, conceitos num curso de filosofia, em uma disciplina de filosofia, eles têm uma função pedagógica. Eles servem para que a gente forme um vocabulário comum. Eles servem para que quando você vai discutir com um sujeito que se formou numa federal em outro estado ou numa universidade de um outro país, você seja capaz de falar da mesma coisa, porque você usa os mesmos termos, porque você tem um vocabulário comum, porque você compartilha do mesmo mapa, né? Duas pessoas que usam mapas diferentes e tentam cada uma dizer como é que se deve chegar a um certo lugar, obviamente vão chegar a lugares diferentes, ou pelo menos vão ter bastante dificuldade de entrar em um acordo antes de conseguir chegar aonde quer, aonde deseja, né? Ou seja, os conceitos, eles servem essencialmente para que a gente seja capaz de poupar tempo e também para facilitar a nossa compreensão. O jargão filosófico, ele não é uma coisa que vai atrapalhar, né, ou que vai, digamos assim, colocar bagunça no nosso pensamento. Ao contrário, a função dos conceitos é justamente fazer com que a gente consiga arrumar ou ordenar o nosso pensamento, ou continuando com a metáfora do mapa e usando agora a expressão do Kant, para que a gente seja capaz de se orientar no pensamento. E se orientar é encontrar o oriente, é encontrar um ponto cardeal para que eu seja capaz de definir quais são os outros. E conceitos também funcionam assim, né? Se eu defino o norte, eu também, se eu tenho o norte marcado no meu mapa, eu também vou saber onde é que fica o sul. Se eu tenho um certo conceito filosófico que exprime uma certa posição, eu também posso ter um conceito correspondente que exprime a posição contrária, ou pelo menos a negação dessa posição, né? O ceticismo se opõe ao realismo epistêmico, por exemplo, né? Um está em oposição ao outro, e a gente sabe, portanto, que eles estão indicando direções opostas no nosso mapa, né? E há aquelas que são laterais, se aproximam mais de um ou de outro, tá? Então, conceitos servem para quê? Por que a gente tem que aprender a usar corretamente certos conceitos? Porque eles servem para poupar tempo na nossa compreensão da história da filosofia, porque eles servem para facilitar essa compreensão, é por isso que eles poupam tempo, e também servem como um guia, como um mapa que permite que a gente se oriente nos textos filosóficos, na história da filosofia, na discussão contemporânea da filosofia. Não se assustem com eles, eles são os nossos amigos, e é por isso que a gente tem que aprendê-los e aprender a usá-los. Ok, minha gente? Era só esse recadinho rapidinho. Até a próxima. Tchau, tchau.